Boa noite. Bem-vindos à campanha do Bloco de Esquerda. Preparem os aplausos e as vozes. A sessão começará dentro de breves instantes. Pedimos o favor de manter o telemóvel ligado, filmar, fotografar e partilhar tudo no Instagram, Facebook, Blue Sky, TikTok ou naquela rede social que o Elon Musk estragou. Obrigada e boa campanha. Boa noite, camaradas. Hoje estamos aqui para falar de liberdade. Escrevia o Jorge Sena: não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Se calhar quisemos acreditar que era um verso do passado. Há na nossa vida coisas preciosas, como o ar que respiramos, em que só reparamos quando nos faltam. Só quando elas não estão lá é que percebemos verdadeiramente a falta que nos fazem. Foi um pouco isso que nos aconteceu agora com a experiência do apagão. De repente percebemos como estamos dependentes da energia, da internet, dos dados, da rede móvel, enfim, em todos os dias. Nas ruas e nas praças, alguns de nós encontraram vizinhos, falaram com desconhecidos, aproveitaram para ir às mercearias de imigrantes enquanto os supermercados fechavam e sem que para isso precisassem de multibanco ou de dinheiro. Mas há muitas outras coisas que são essenciais e que precisamos para viver, que damos como garantidas, que são invisíveis e que estão em risco. Há outros apagões em gestação e no horizonte. Cuidado com o apagão das liberdades que já está aí, balbuciante, na repressão trumpista de quem apoia a Palestina, na tentativa de proibir palavras e currículos nas escolas sobre o mantra de retirar a carga ideológica. Cuidado com esse apagão das liberdades de quem acha que é normal a censura de conteúdos LGBTQI, de quem acha que a liberdade é espalhar a mentira e promover o ódio através dos algoritmos. Cuidado com quem quer restaurar a velha ideia de um pai tirano, do chefe autoritário, capaz de se impor pela força e pela testosterona. Há quem queira, pelos mais ímpios caminhos, fazer emergir esse apagão da liberdade. É também pela liberdade que precisamos de esquerda nestas eleições. É também pela liberdade que precisamos de esquerda no Parlamento. É também pela liberdade que precisamos de esquerda no país. É também pela liberdade que precisamos do Bloco de Esquerda. É a liberdade o nosso antídoto contra a opressão. Liberdade de ter casa, comida, trabalho, liberdade de sermos quem somos, liberdade de sermos donas do nosso corpo e íntegras e respeitadas. Um dos nomes da liberdade é feminismo. Podemos dar a liberdade por garantida? Não. Nós, mulheres, sabemos muito bem. As nossas vidas, os nossos corpos livres são uma tarefa de todos os dias. E a cada conquista, um novo ataque. Uma promessa de retrocesso. Querem fechar-nos em casa, que trabalhemos por menos salário, que os nossos trabalhos de cuidadoras sejam infinitos, que não possamos escolher livremente o que fazer com o nosso corpo. E o desenvolvimento tecnológico não veio com facilidades. No mundo virtual, as mulheres querem-se com cabelo e corpos perfeitos, querem-se inseguras. É o poder físico, mas também psicológico, que apodera os corpos femininos. É a beleza padrão e a mulher ideal como projetos de consumo. A promoção da feminilidade nas redes sociais não é, na maior parte das vezes, sinónimo de liberdade. É estratégia de controle. Escrevi há poucos dias a Capicua: a internet não é a causa, as redes sociais não são a causa, mas ajudam a promover e legitimar o discurso misógino, a objetificação das mulheres como isco. Liberdade, camaradas.
Liberdade é romper com esta lógica da promoção da insegurança que gera o lucro e que gera o ódio, que permite criar jogos em que pontua a agredir ou a violar mulheres. Sabemos bem o caminho que temos para fazer e estamos a fazê-lo. E estamos a fazê-lo tão bem nestes dias. Vamos continuar a fazê-lo, não só até dia 18 de maio, mas depois também. Vamos fazê-lo todas e todos que aqui estamos e que estão em todos os lugares do país, porque nós sabemos que liberdade é que queremos e a liberdade que queremos é uma liberdade de todas as cores. Camaradas, como já perceberam, eu não sei segurar papéis e microfone ao mesmo tempo. Contudo, eu não estou sozinha aqui para falar de liberdade, como é evidente, e por isso queria começar já por chamar o nosso primeiro convidado, o José Manuel Pereza. Boa noite. Boa noite. Diz boa noite às pessoas. Boa noite, boa noite, boa noite. Como estão? Olá. Olá, estava a ver a Raquel, peço desculpa. Pronto, A Raquel deixa-me sem palavras. É isso, já percebemos. José Manuel, uma pergunta muito simples. O que é para ti a liberdade? Boa noite, muito obrigado. A liberdade é autodeterminação. A liberdade é emancipação. É assim que eu entendo a liberdade. A liberdade é por isso, por ser emancipação, por entendermos, por a querermos como emancipação, como autodeterminação, é por isso que nós, esquerda socialista, contrastamos tão abertamente, tão marcadamente com os liberais. Os liberais falam da liberdade como se ela fosse uma abstração. E essa é a sua estratégia para espezinhar no concreto a liberdade de quem tem menos poder. A esquerda socialista não pensa assim, não faz assim, não quer assim. A esquerda socialista leva a sério a mensagem permanente do Sérgio Godinho. Só há liberdade a sério se houver uma série de coisas. Se houver pão, paz, habitação, saúde, educação. É exatamente assim. Ou seja, para nós sermos pessoas emancipadas, para sermos pessoas autodeterminadas, nós não podemos ficar reféns da falta de condições para, no concreto, exercermos essa liberdade. A liberdade dos liberais é a liberdade de explorar, é a liberdade de destruir. O ódio dos liberais ao Estado, na verdade, é o ódio dos liberais à liberdade concreta de quem tem menos. E, desse ponto de vista, portanto, eu acho que para haver liberdade é tanto preciso pão como é preciso casa, como é preciso... tanto é preciso salário e pensão, como é preciso reconhecimento da autenticidade de cada um e de cada uma. E eu creio, portanto, que a liberdade é essa capacidade que nós temos, que cada uma tem, de ser aquilo que quer ser. E isso tem que ser reconhecido. E sabes, Marisa, eu acho que socialismo é isso onde a liberdade de todas as pessoas, sobretudo daquelas que uma vez o Zé Soeiro, num discurso magnífico no 25 de Abril no Parlamento, disse que eram as pessoas que ficavam nos bastidores da democracia. E essas pessoas, essas tantas pessoas que ficam sempre nos bastidores da democracia, é a liberdade dessas pessoas que está no centro daquilo a que nós chamamos socialismo e pelo qual nós lutamos. E agora estavas a falar do Zé Soeiro e lembro-me de que tem sido a intervenção parlamentar do Bloco
Como é que tu vês, e tiveste várias funções, digamos assim, no Parlamento, enquanto deputado eleito, como é que tu vês a luta pela liberdade na história da intervenção parlamentar do grupo do Bloco de Esquerda? Sim. Eu sempre achei, independentemente das responsabilidades que tive em certa fase no Parlamento, sempre vi no Bloco o partido da luta pela liberdade a sério. Aquela coisa do Sérgio Godinho, só a liberdade a sério. O Bloco foi sempre para mim e para muita gente, o partido da luta pela liberdade a sério, pela liberdade toda, pela liberdade daquelas pessoas que não podem ter liberdade. E no Parlamento o que nós temos feito ao longo do tempo é dar voz a isso, é tentar lutar por isso, é tentar conquistar maiorias para isso. Eu lembro-me que, muito antes de eu ter estado no Parlamento, a primeira luta que eu me recordo de caracterizar a ação política do Bloco foi a luta pela liberdade religiosa e pela laicidade do Estado. Justamente como a libertação da sociedade portuguesa de qualquer tutela espiritual ou outra. Depois vieram tantas outras lutas. Por exemplo, a luta pelos direitos das mulheres, fora do Parlamento, dentro do Parlamento. Reconhecer às mulheres a qualidade de sujeitos plenos da sua vida, da sua história. E por isso o Bloco, no Parlamento e fora do Parlamento, foi, como todas e todos bem sabemos, uma força fundamental, das primeiras, das mais aguerridas, das mais mobilizadas e mobilizadoras para a luta pela interrupção voluntária da gravidez. Ou para a luta pela qualificação da violência doméstica como crime público. Isso é lutar pela liberdade. Isso é lutar pela liberdade a sério. Lembro-me de como temos sido tão teimosos na luta pela dignificação do salário mínimo nacional. Eu já tinha responsabilidades de deputado quando tivemos que lutar de uma forma muito determinada pelo salário mínimo nacional contra as políticas da Troika e contra as políticas do governo do PSD e do CDS. Isso foi lutar pela liberdade concreta de quem trabalha e quem recebe um salário miserável. Lembro as lutas, tantas lutas, pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Lembro-me, talvez vocês se lembrem também, de que uma das mais teimosas lutas, mais insistentes lutas, mais determinadas lutas do Bloco de Esquerda foi contra a discriminação de pessoas homossexuais na doação de sangue. Justamente por a luta contra o preconceito. E o preconceito é uma das armas mais terríveis contra a liberdade a sério. E depois, claro, a luta pelo casamento de casais do mesmo sexo, a luta pela adoção de casais do mesmo sexo, a luta pela liberdade a sério dessas pessoas. E lembro, enfim, mais próximo de nós, uma luta muito importante que ainda está inacabada, porque todas estas lutas estão inacabadas, mas no Parlamento esta está particularmente inacabada, e tantas resistências que ela move, que é a luta pela despenalização da morte assistida. Que é justamente a luta pela liberdade a sério de todas as pessoas, sobretudo aquelas que em fim de vida querem ver respeitada a sua vontade de antecipar a sua morte numa condição de sofrimento atroz e que a elas mesmas rouba a dignidade que elas querem. Enfim, já falei muito, mas só queria dizer uma coisa, se tu me permites, que é, se não permites eu também digo, que é, na verdade, olho para esta campanha eleitoral do Bloco e vejo luta pela habitação, luta pelos direitos das pessoas que trabalham por turnos, vejo a luta pela taxação dos super ricos da nossa sociedade e o que vejo aí é sempre e só a luta pela liberdade a sério de todas as pessoas. Estavas a falar de todas essas lutas e aquela que está em aberto em particular, e eu não posso deixar de me lembrar de há quantos anos, não é? Essa luta está em cima da mesa, estou a falar da morte assistida, tanto que o João Semedo trabalhou por isso e o legado que nos deixou, tanto que tu trabalhaste por isso,
e continuamos a trabalhar. Basicamente, o que eu quero dizer é que as pessoas e os camaradas que aqui estão, mas toda a gente sabe e tem a certeza que com o Bloco no Parlamento, esta é uma lei para regulamentar o mais depressa possível. Mas vocês já perceberam que há aqui ainda umas cadeiras vazias e por isso eu vou chamar outra pessoa para se juntar a nós. É? Tem que ser. Estás muito entusiasmado. E por isso queria chamar a Cuxa Carvalheiro. Obrigada, Cuxa, por estares aqui connosco. É um prazer. Muito obrigada. Eu acho que vem muito a propósito do nosso tema da liberdade que temos aqui hoje, falar contigo sobre a peça que tens em cena neste momento. Infelizmente saiu de cena em Lisboa no domingo, mas há um espetáculo amanhã em Alcochete e esperamos que mais autarquias se interessem pelo espetáculo. E queres falar-nos sobre essa peça? Alô, autarquias, alô, Leiria. E queres-nos falar sobre o que é essa peça? A peça chama-se O Monte, é um texto original português e passa-se em 1984, 10 anos depois da Revolução, e é o encontro de uma senhora que foi presa e torturada pela PIDE com a sua torturadora. Portanto, no fundo, também é uma peça que chama a atenção para os tempos sinistros em que não havia liberdade e em que a repressão policial era dura e, no fundo, nós fizemos esta peça e estreámos-la no dia 24 de abril para chamar a atenção, sobretudo, das gerações que não viveram a ditadura, de que os perigos ainda aí estão, e também para lhes chamar a atenção do que foi, de tanta gente que lutou pela liberdade antes do 25 de Abril, e para chamar a atenção de que é preciso continuar a lutar pela liberdade, porque ela está ameaçada, não só em Portugal, mas, infelizmente, por toda a Europa e no mundo. E como é que vês... É isso, aproxima um bocadinho mais. Como é que vês a cultura e a arte como atos de liberdade? Eu acho que uma coisa que nos falta cumprir em Portugal e que era, creio eu, um dos objetivos do 25 de Abril, era a democratização da cultura. Ou seja, muita coisa foi feita, mas, sobretudo, o financiamento da cultura e a descentralização no sentido de a cultura chegar não só ao litoral e às cidades do litoral do país, principalmente Lisboa e Porto, mas a todo o país, está por cumprir. Felizmente, uma das lutas do Bloco de Esquerda e que foi conseguida foi a criação da rede de teatros e cineteatros, mas também para esses teatros e cineteatros é preciso mais financiamento para que haja equipas profissionais e que não sejam só companhias de fora a irem aos sítios, mas que haja localmente companhias de teatro a produzirem os seus espetáculos e a apresentarem-nos à comunidade, e também a criação de teatro comunitário. Eu estou convencida, aliás, creio que é até o Conselho da Europa que diz que a cultura é o quarto pilar da sustentabilidade. E isso foi
e continua a ser muito descurado por todos os governos em Portugal desde o 25 de Abril. A cultura não só cria empregos, o investimento na cultura cria retorno económico, como um país onde a população é culta, é instruída, é um país onde as pessoas interpretam os textos, sabem distinguir entre uma fake news e uma notícia com verdade, têm discernimento para escolher e para não serem manipulados por qualquer populista que venha dizer umas aldrabices para a televisão ou para as redes sociais. Muito bem. É isso mesmo. Nós temos perfeita consciência que ainda há muito a fazer na política cultural em Portugal, que tem sido sistematicamente abandonada, e o José Manuel Perez levantou o dedo. Sim, acho que quer dizer quero só dizer uma coisa, porque vinha na sequência do que disse a Cuxa. Posso fugir do guião, não posso? Pronto. Que é basicamente isto. Eu acho que a pergunta mais... Sim, desculpa. Eu acho que a pergunta mais subversiva de todas, se calhar há outras, mas esta é aquela que eu acho neste momento, apetece-me que seja a mais subversiva de todas, é a pergunta: e se? E se? E se fosse possível fazer isto de outra maneira? E se fosse possível termos outra sociedade? E se fosse possível interpretarmos o passado de uma maneira que fuja aos cânones que estão estabelecidos? E se? E a arte, tal como eu a vejo, o teatro, o cinema, as artes plásticas, tudo. O mundo da cultura é esse mundo que nos dá alimento para não desistirmos de perguntar e se. E é por isso que a cultura é sempre olhada como o primeiro dos alvos a abater pela extrema-direita. A palavra de ordem da extrema-direita, viva la muerte, na Guerra Civil de Espanha, era claramente dirigida para o mundo da cultura. Porquê? Porque o mundo da cultura é o mundo que só o mundo da cultura, sozinho, é capaz de lutar determinadamente, como dizia agora a Cuxa no fim, contra essa barbaridade que é a extrema-direita. Então, se me permitem, e para lutar contra a barbaridade que é a extrema-direita, acho que está na altura de ouvirmos a Mariana Mortágua. Boa noite a todas e a todos, obrigada por estarem aqui. Muito obrigada à Cuxa, ao Zé Manel também, mas à Cuxa principalmente. E à Marisa também, mas principalmente à Cuxa. Por estar aqui connosco, por ter vindo até a Leiria falar sobre cultura e a importância da cultura para a liberdade e para a nossa capacidade de imaginar outros mundos, outras vidas, outros futuros. E nós precisamos muito dessa capacidade para imaginar outros futuros. E é um bocadinho sobre isso que eu vos queria falar hoje. Não é nada sobre economia. Mas vai acabar com o futuro, prometo. A economia vai bem. Era o que dizia em 2024 António Costa, quando celebrava o crescimento económico de Portugal acima, o maior da União Europeia, acima da média europeia, e um emprego em máximos. Um bom momento para a economia foi o que disse Luís Montenegro a semana passada. A economia está a passar um bom momento. E só podemos, de facto, estar a passar um bom momento na economia. Soubemos ontem que o novo banco vai distribuir 1.100 milhões de euros em dividendos aos seus acionistas. Só pode ser um bom momento. Um banco em que o Estado português pôs quase, ou mais, na verdade, que 8 mil milhões de euros. Um banco que foi limpo com o esforço de toda a gente, do país, da riqueza que é produzida.
e que depois de ter sido salvo com o dinheiro do Estado, vai agora entregar 1.100 milhões de euros aos seus acionistas privados que ficaram com o banco de mão beijada, limpo com dinheiro de todos. A economia só pode ir muito bem mesmo. Quando olhamos para as empresas da Bolsa e vemos os lucros recorde que estas empresas da Bolsa tiveram nos últimos anos, vemos a parte desses lucros que foi entregue aos acionistas, quase 3.000 milhões de euros, só podemos concluir que a economia vai muito bem. E desses 3.000 milhões de euros que foram entregues aos acionistas, representam, na verdade, 70% dos lucros dessas empresas. Essas empresas lucraram milhares de milhões de euros e entregaram 70% de tudo diretamente nas mãos dos seus acionistas sob a forma de dividendos. E ainda há quem, na política portuguesa, diga que é preciso descer os impostos sobre os lucros das grandes empresas, que é preciso descer os impostos sobre os lucros da banca. E porquê? Dizem eles. Porquê é que nós temos que descer os impostos sobre os lucros da banca, das grandes empresas? Porque eles queriam trabalho? Porque eles queriam salários? Nós acabamos de ver que o dinheiro não fica nas empresas, que é entregue aos acionistas. Como é que podem criar salário? Como é que podem criar trabalho? Como é que podem criar investimento se as empresas entregam 70% de todos os lucros aos seus acionistas? E depois eles vão dizer-nos, bom, não são as empresas, são os acionistas que ficam com esses lucros e vão abrir fábricas, vão criar trabalho, vão aumentar outros salários. Não vão. Não vão. Os acionistas vão pegar nesses lucros milionários, 3.000 milhões de euros em dividendos em 2024, e não conta com os 1.100 do novo banco, vão pegar nesses lucros milionários e vão investi-los na Bolsa, que valorizou 20% no ano passado. Vão pegar nesses lucros milionários e vão investi-los em Bitcoin, que valorizou 127% o ano passado. Vão pegar nos lucros milionários e vão investi-los em índice do cacau. Há um bom vídeo do Francisco Louçã sobre isso, para quem quiser saber mais sobre a indústria do cacau e o capitalismo do cacau. O cacau teve uma valorização de 160% o ano passado na Bolsa. Os acionistas que recebem estes lucros milionários vão pegar nestes lucros milionários e vão investi-los nos fundos de investimento imobiliário que valorizaram 35% no ano passado. E sabem o que é que vai acontecer quando os lucros que foram distribuídos forem usados para comprar as ações, forem usados para comprar o imobiliário, forem usados para comprar a Bitcoin? É que o preço das ações vai subir, o preço do imobiliário vai subir, o preço da Bitcoin vai subir. E aqueles que já eram ricos porque ficaram com o lucro das empresas vão ficar mais ricos, tal como ficaram no último ano. As fortunas dos 50 mais ricos em Portugal aumentaram 23%. 23%. Olhem para o vosso recibo de vencimento e digam-me se o vosso salário aumentou 23% no ano passado. Não têm que olhar, mas podem-me dizer se aumentou. Eu não quero falar hoje sobre para que é que servem estes lucros e para onde é que eles vão, embora nós saibamos para onde vão. Eu gostaria de falar sobre quem é que cria estes lucros, quem é que cria estas fortunas, quem é que cria esta riqueza imensa que vai alimentando o número de milionários, que vai alimentando fortunas que estão muito acima das nossas possibilidades. E se eu vos perguntar quem é que cria esta riqueza, acho que há a possibilidade de me dizerem uma de duas coisas. A primeira é o Estado que a cria, e não está errado. Uma parte é o Estado. É o Estado quando dá subsídios às grandes empresas, ou o Estado quando dá benefícios fiscais
que é mais ou menos o mesmo que dar um subsídio, porque está a dizer às grandes empresas, aos fundos de investimento imobiliário, vocês não têm que pagar os mesmos impostos que toda a gente paga, que uma mercearia paga, que um trabalhador paga, seja da cultura ou de qualquer área. Dar um benefício fiscal é o mesmo que dar um subsídio. É o Estado, quando investe nas universidades que formam os trabalhadores, quando investe nas estradas, nas linhas de comboio, quando investe nas infraestruturas, na segurança do país, na saúde, na justiça. É o Estado, quando organiza a proteção social, que cria as condições para aquelas fortunas poderem existir. E é também o Estado que organiza essas fortunas, porque é o Estado que decide a renda milionária que tem o dono dos aeroportos. É o Estado que decide a renda milionária que tem o dono da EDP, o dono da REN, o dono do CTT. Foi o Estado que lhes deu de mão beijada, a chave do cofre desse monopólio. E por isso, sim, uma parte destas fortunas é o Estado que as cria, com os nossos impostos, com aquilo que deveria ser para todos. Mas há uma outra parte, a maior parte destas fortunas, que vem dos salários. Que vem dos salários que não são pagos a quem trabalha. Há uma parte, a maior parte destas fortunas, a parte substancial das fortunas dos donos do Pingo Doce, por exemplo, vem do facto da operadora de caixa do Pingo Doce ganhar 880 euros por mês. No topo da carreira, se lá chegar, vai ganhar 940 euros por mês. Estas fortunas são criadas porque o operador de call center que trabalha para a EDP ganha 1000 euros por mês. Porque a auxiliar que trabalha no hospital, na escola, que faz os serviços públicos, ganha 800 euros. O salário mínimo nacional, 870. Porque o vigilante, porque o operário da fábrica ganha 1000 euros, ganha 900 euros. É por isso e é assim que são feitas estas fortunas. São feitas por quem trabalha o dia inteiro, por quem se levanta de manhã cedo, por quem chega a casa à noite, por quem abdica de tempo para estar com os filhos. As fortunas são feitas por quem trabalha por turnos, por quem tem a vida ao contrário do relógio. As fortunas são feitas à noite por quem trabalha à noite, mesmo sabendo que no dia a seguir vai ter um horário completamente diferente, ou que tem que levar os filhos à escola, mas não importa, porque tem que cumprir o seu horário de trabalho e tem que trabalhar todo o dia para chegar ao fim do mês. As fortunas que crescem são feitas por toda a gente que põe a economia a andar, toda a gente que trabalha para a economia a andar. E metade das pessoas que põem a economia a andar não ganham 1000 euros por mês. E dentro dessa metade, a maior parte são mulheres que não ganham 1000 euros por mês. E dentro dessa metade estão 900 mil trabalhadores que trabalham todos os dias, todo o ano, incansavelmente e são pobres. Pobreza absoluta. 900 mil trabalhadores. E nós perguntamos, mas a economia não vai bem? Ouvimos António Costa a dizer, há 2 anos, crescimento acima da União Europeia. Ouvimos Luís Montenegro a dizer, a economia vai bem, recomenda-se. Então, se a economia vai bem, porquê é que paga salários de miséria? Essa é a pergunta que nós fazemos. Se as fortunas... Se as fortunas aumentam 23% em 2024, se há cada vez mais milionários, porquê é que os salários não aumentam? Porquê é que não se reduz o tempo de trabalho? Porquê é que não se paga mais e não se respeita a quem trabalha por turnos? Porquê é que não se respeita a quem trabalha à noite? A quem sai de casa às 4h30 da manhã, às 5 da manhã? Se há fortunas a aumentar, como é que não há dinheiro para pagar mais salários? Se o administrador do Pingo Doce pode pagar-se a si próprio, sem contar com os lucros que o Pingo Doce distribui, só no salário que ele decidiu para si próprio,
2.615 euros por hora, 2.615 euros por hora, porque é que a operadora de caixa há de ganhar 6 euros a hora? Quem é que compreende estas desigualdades? O dono do Pingo Doce pode pagar-se 2.615 euros por hora e pagar 6 euros à operadora de caixa do Pingo Doce, que trabalha todos os dias no Pingo Doce, porque no Parlamento e porque no Governo há muita gente a defender o dono do Pingo Doce. Mas há muito pouca gente a defender as operadoras de caixa, os trabalhadores, quem trabalha por turnos, quem trabalha nas fábricas, quem faz o país andar para a frente. Eles querem ficar com a riqueza que tu produzes nas tuas 8 horas de trabalho. Eles querem ficar com essa riqueza e eles garantem que não só ficam com essa riqueza porque não te pagam em salário, como tudo o que te pagam em salário volta para lá. Porque é com o salário que tu recebes que depois pagas a conta da luz. E é com o salário que recebes que depois pagas a conta das portagens. E é com o salário que recebes que depois pagas a renda, que depois pagas a prestação ao banco. E tudo o que ganhaste até o último cêntimo volta para o sítio de onde veio. E eles chamam a isto estabilidade. Estabilidade. Isto é estabilidade. Há um escritor chamado George Orwell. Estou sem som? Não. Estou? Estou com som? Orwell. Não? Não? Tá? Que diz que a essência da pobreza é aniquilar o futuro. Aniquilar o futuro. Tem som ou não? Queres que eu pegue naquele microfone? Tem? Está bom o som? Ok. Que diz que a essência da pobreza é aniquilar o futuro. A essência da pobreza é aniquilar a nossa capacidade de olhar para o amanhã, de olhar para depois do fim do mês, de olhar para depois da conta que cai, de olhar para depois do fim do último dia, antes de chegar o salário. E nós queremos ter futuro. Nós queremos ter um horizonte que vai para além do fim do mês. Queremos ter um horizonte que vai para lá do fim do mês, vai para lá daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. E a isso chamamos estabilidade. Estabilidade é olhar para o fim do mês e saber que se consegue pagar a renda. É olhar para o fim do mês e saber que há um depois do fim do mês e que não há nada a temer. É isso a estabilidade. Nós queremos olhar lá para a frente, para o horizonte, sem medo e ver uma vida boa. E a isso chamamos liberdade. Liberdade é poder olhar lá para o fundo e ver uma vida boa. No dia 18 de maio, o Alexandre Soares dos Santos, que ganha... Desculpem, vou confirmar para não me enganar. O Alexandre Soares dos Santos, que ganha 2.615 euros à hora, mas paga 6 euros à hora à operadora de caixa do Pingo Doce, vai votar. Vai votar e tem muita gente para representá-lo no Parlamento. Tem a maioria, neste momento, dos deputados no Parlamento para o representar. E eu quero dizer, a operadora de caixa do Pingo Doce ganha 6 euros à hora, enquanto o seu patrão ganha 2.615 euros à hora, que o voto dela vale o mesmo que o voto de Alexandre Soares dos Santos. No dia 18, o voto de cada trabalhador vale o mesmo que o voto dos 50 mais ricos. Vale o mesmo de quem fica com a fortuna de quem trabalha. E por isso só é justo, só é certo, e será certamente um voto pela liberdade,
ter no Parlamento quem representa e defende a maioria dos trabalhadores que criam a riqueza em Portugal. Agora já tenho. Bem, nós temos ainda o Fernando Rosas, estamos a aguardar o Fernando Rosas, mas antes de eu chamar o Fernando Rosas, não venhas ainda, Fernando, antes de eu chamar o Fernando Rosas, eu queria aproveitar para vos perguntar a todos e todas, neste caso a todo e todas, qual é a palavra, José Manuel Pureza, qual é a palavra que te vem à cabeça quando ouves Fernando Rosas? Fernando Rosas. Quando ouço o Fernando ou quando ouço... Quando ouves Fernando palavra Rosas. Sim, sim. Sim. Sim, eu sei. É um bocadinho difícil responder porque eu tenho uma enorme admiração pelo Fernando Rosas e essa enorme admiração tem vários ângulos de entrada para essa pessoa, para esse camarada, mas se eu tivesse que escolher uma palavra só, escolheria a palavra firmeza. Firmeza. E não é por rimar com pureza, é porque é mesmo aquilo que eu, quando penso no Fernando, penso nisso. Penso que todas e todos sabemos que, todas e todos experimentamos, mais do que sabemos, que o Fernando é um pilar, isso que é firme, que dá firmeza ao edifício. O Fernando é um pilar inabalável da luta pelo socialismo em Portugal. É um pilar inabalável da luta intelectual, da luta política contra os novos fascismos, como foi da luta contra o velho fascismo. E essa é uma qualidade, sim, eu acho que é mesmo isso, pá. É uma qualidade que eu admiro muito no Fernando, que é alguém que tem uma disponibilidade, como é que eu ia dizer, visceral, naquilo, visceral, tem uma disponibilidade visceral para abraçar todas as lutas pela emancipação. É mesmo verdade, é mesmo verdade. O Fernando é daquelas pessoas que não fez nenhum corte no tempo com as lutas pela emancipação. E que cada nova luta pela emancipação que aparece, ele abraça com a mesma determinação com que foi abraçando ao longo da sua vida tantas lutas pela emancipação. Sabemos que o Fernando é um militante sem falhas, de compromisso pleno, não é? Que nos leva a nós para a luta. E é por isso que eu acho que me apetece tenho pensado muito na presença do Fernando em Leiria e veio-me à cabeça uma coisa que eu vou dizer, que é, quanto mais a luta aquece, mais o Fernando aparece. Puxa, lanço-te o mesmo desafio. O que é que te vem à cabeça? Combate. Eu conheci o Fernando Rosas muito antes do 25 de Abril, porque já sou um bocadinho antiga, e ele também é um bocadinho. E eu fazia parte da Associação dos Liceus. Portanto, com 13 anos, nós éramos uns miúdos de soquetes e já andávamos na esperança de que a ditadura acabasse um dia e andávamos conforme podíamos a lutar. E o Fernando já era um dos nossos heróis da Associação dos Liceus. E esteve sempre, até hoje, do lado certo da história. E, portanto, é um combatente. Acho que é combate. Mariana, não te escapas. Ganhar tempo. Suspensórios. Mas
Suspensórios, mesmo da forma como o Fernando o expôs no vídeo que fizemos da apresentação desta candidatura, suspensórios enquanto coragem, e coragem para sair para a luta em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, de reinterpretar esses momentos, de ter uma nova energia e de dar energia. E eu tenho a certeza que quem está a fazer a campanha aqui em Leiria sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Anda tudo a toque de caixa atrás do Fernando. E essa coragem de receber um telefonema e não hesitar nesse mesmo momento em dizer bora lá, vamos embora, vamos para lá porque eu estive lá antes do 25 de Abril e porque é uma terra de gente operária e gente lutadora, vamos embora. Eu acho que essa coragem é a palavra que mais define, para além dos suspensórios, o Fernando Rosas. Então, firmeza, não é? Combate, coragem, suspensórios também. Aquele que quanto mais aquece, a luta aquece, mais ele aparece. O homem que quando se levanta de manhã vai logo pôr os suspensórios para combater os fascistas. Vamos então ouvir, por fim, antes de nos irmos embora, camaradas, o Fernando Rosas. 50 fascistas no Parlamento? Não pode ser. Estamos à luta, outra vez. 50 fascistas. 50 fascistas no Parlamento? No Parlamento? 50 fascistas? Não pode ser. Estamos à luta, outra vez. 50 fascistas? Não pode ser. 50 fascistas? Não pode ser. Não pode ser. Luta. Estamos à luta. Estamos à luta. 50 fascistas. Boa noite a todas e a todos. Nem sei como responder depois de tamanho de tanta e tão generosa descrição. Queria saudar a Mariana, queria saudar todos os camaradas que estão presentes, todo o público que veio até nós nesta noite, e dizer o seguinte: ainda no rescaldo da reunião desta tarde com os trabalhadores por turnos na Marinha Grande, permitam-me que comece por saudar a luta em curso dos trabalhadores vidreiros e de todas e todos que trabalham por turnos também nos moldes, nos metais, na cerâmica, nas grandes superfícies, nos call centers, nos bombeiros e demais profissões deste distrito de Leiria. É para lutar por eles que cá estamos. A verdade, amigas e amigos, é que, conjuntamente com os jovens dos vários polos do Politécnico, das escolas profissionais ou do ensino secundário, ou com os pequenos agricultores do minifúndio, todos e todas fazem parte dessa maioria invisível da população do distrito, cujos interesses, aspirações e voz não se fazem representar ou ouvir na atual composição da Assembleia da República. Por uma razão simples. Os deputados atualmente presentes no Parlamento por este distrito, do PSD, do PS, do Chega, podem ser os arautos mais ou menos palavrosos e sempre muito obsequiosos das causas dos empresários abastados, dos especuladores fundiários, do desvario extrativista, dos caciques, dos velhos e dos novos fascistas, mas não são, seguramente, porta-vozes de quem produz com vida dura e sacrifício
a prosperidade e a riqueza neste distrito. Precisamente, a candidatura do Bloco de Esquerda neste distrito de Leiria tem como propósito renovar a representação popular na Assembleia da República através do Bloco, como aconteceu por 3 vezes em eleições anteriores. E deixem-me dizer-vos, é esse o verdadeiro e único sentido da utilidade do voto no dia 18 de maio. Votar útil não pode ser perpetuar na governança do país o monopólio rotativo do PS e do PSD. Esse é o caminho da não resolução dos problemas mais prementes que inquietam a população, desde a habitação à desigualdade, à saúde ou aos baixos salários. Acaso, pergunto eu, acaso a maioria absoluta do PS resolveu ou começou sequer a resolver o drama da falta de casas e das rendas inacessíveis para os cidadãos comuns? Ou da falta de médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, ou das urgências encerradas? Ou da destruição do Serviço Nacional de Saúde por parte da ofensiva privatista que aí vai? Não resolveu, e esse foi, aliás, o seu imperdoável falhanço. Acaso resolveu o governo do PSD essas e outras situações aflitivas? Não, piorou-as, pois fingiu resolvê-las pela mercantilização e a privatização dos serviços públicos essenciais, ou seja, a rédea solta à especulação com os preços e rendas de casa e a saúde submetida ao lucro do negócio privado. Devemos dizê-lo sem ambiguidades. A falência desse rotativismo sem alternância que geriu o capitalismo neoliberal está na origem da crise do sistema democrático e da insegurança, do medo e da zanga que ele espalha e é o alimento da extrema-direita neofascista, trauliteira e obscurantista que os manipula sem escrúpulos. Em Portugal, nos Estados Unidos de Trump ou por essa Europa fora, votar útil é romper com esse ciclo vicioso pela esquerda, pelos direitos do povo unido, pelos valores de Abril, é votar Bloco, é mudar de vida. Para mudar de vida, meus amigos e minhas amigas, para mudar de vida é preciso estar atento às mudanças inquietantes que varrem o mundo e chegam cá. Concretamente, é preciso também em Portugal escolher entre a corrida belicista aos armamentos, geradora das novas guerras imperiais, ou a defesa e a melhoria dos salários, das pensões, da habitação ou da saúde. A Europa já gasta em defesa militar o triplo da Rússia. Admito que necessitará de coordenar, mas deve fazê-lo fora da NATO, os seus sistemas de defesa, mas não de dilapidar o interesse público a favor das indústrias de armamento dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha ou da França. No que nos toca, amigos, Portugal é um pequeno país que não ameaça nem é ameaçado verdadeiramente por ninguém. Acreditem, os russos não vão desembarcar amanhã na Praia da Vieira e nem sequer conseguiram chegar a Kiev. É preciso deixar claro o que aconteceria se Portugal ajoelhasse perante a loucura belicista de Trump e da NATO e gastasse 3% do produto interno bruto em rearmamento, ou seja, qualquer coisa como 8.600 milhões de euros, ou seja, metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde.
cortes brutais no Estado Social e nas políticas de inclusão social. Não se iludam, é o que necessariamente acontecerá. Cortes na União Europeia, fala-se em 800 mil milhões de euros nas verbas destinadas à transição climática. Reimposição do serviço militar obrigatório em Portugal e militarização acelerada da vida política e social. Não é verdade que aí temos um dos candidatos a Presidente da República mais em moda a dizer que, sim senhor, vem o serviço militar obrigatório e é preciso cortar, sim senhor, nos serviços sociais, é preciso cortar nos salários, é preciso cortar nas pensões. Ele fala de direito, ele ao menos não esconde. É bom sabermos, já para as eleições presidenciais, do que é que contamos pela frente. Finalmente, agravamento dramático do endividamento externo. Ninguém nos vai oferecer o dinheiro para comprar armas. É dívida, é dívida. Um endividamento externo que iniciaria um novo ciclo imperial de dependência económica e financeira do país. Deixem-me dizer-vos, no Bloco de Esquerda combateremos essa demência armamentista sem tréguas, sem tréguas. E reparem, não somos a esquerda que fala de paz e defende as armas, não. Somos a esquerda contra a corrida para a guerra, contra a lei do mais forte na política internacional, pela defesa do direito sagrado à autodeterminação e independência dos povos, desde a Ucrânia à Palestina. Mudar de vida é denunciar o genocídio impune do povo de Gaza. É denunciar a vergonha da cumplicidade e do silêncio dos governos da União Europeia e do governo português perante o crime e o massacre de um povo cercado, faminto e indefeso às mãos do ataque imperialista. É verdade, amigas e amigos. Não somos a esquerda de que a direita gosta. Não somos. Somos a esquerda que se recusa a aceitar que uma mãe seja separada dos filhos por não poder pagar uma renda de casa, ou que um jovem que se esforçou arduamente por chegar ao Politécnico, à universidade, com sacrifício, duro sacrifício, quantas vezes, da família, seja obrigado a abandonar o curso por não conseguir pagar ou encontrar lugar numa residência ou num quarto. Por isso, propomos como medida imediata para o drama nacional da habitação o teto das rendas de casa, consoante a qualidade, a localização e o tamanho das casas. Somos a esquerda que se recusa a banalizar o escândalo da desigualdade, que tão bem a Mariana ainda há pouco enunciou. O escândalo da desigualdade neste país, onde 50 milionários, que, atenção, não são a classe média, concentram 17% do produto e fogem aos impostos, porque escondem as fortunas em offshores, ou país esse onde há administradores de grandes empresas, não de pequenas e médias empresas, de grandes empresas, que ganham num dia o que o trabalhador comum ganha num ano. Por isso defendemos uma política fiscal de justiça distributiva, taxar as grandes fortunas para investir no bem comum. É tão simples como isto. E já agora, deixem-me dizer-lhes outra coisa. O verdadeiro extremismo não está
nas políticas de distribuição da riqueza. Está no cinismo predatório que normaliza o lucro imoral, a fuga ao fisco, a corrupção, o compadrio e o clientelismo que definem o perfil dos oligarcas que sustentam a governação do país. Somos a esquerda que entende a automação e a inteligência artificial, entendemos que a automação e a inteligência artificial não devem significar, não podem significar mais desemprego, mais precariedade, mais exploração, mas sim menos dias de trabalho, mais tempo de lazer e melhores salários. E por isso defendemos os direitos dos trabalhadores por turnos, ou seja, o reconhecimento dessas atividades como profissões de desgaste rápido, a semana de 4 dias de trabalho, o subsídio especial de turnos de 30% do salário, a antecipação da idade da reforma e mais tempo para o descanso. Somos a esquerda que considera inaceitável que haja mais de 1 milhão de utentes sem médico de família, que tenha de ir de madrugada para a porta de um hospital para ter uma consulta urgente, que se aceite como fatalidade inelutável o colapso das urgências pediátricas e obstétricas e que o Serviço Nacional de Saúde esteja a ser sugado e destruído pela ofensiva dos negócios privados da saúde. E por isso apoiamos como medida imediata e urgente a revisão e dignificação das carreiras profissionais dos trabalhadores de saúde e nos opomos frontalmente, sem ambiguidades, às PPPs nos hospitais e à privatização das unidades de cuidados primários. E sim, amigas e amigos, esta é a esquerda que não esquece que mais de 1 milhão de portugueses, no passado recente, tiveram de emigrar para escapar à pobreza em que a ditadura os mergulhava e procurar uma vida melhor pelas 4 partidas do mundo. Muitos deles, quantos deles, como sabem, oriundos deste distrito. E que, por isso, esquerda que denuncia a xenofobia e o racismo com que o centrão político, copiando a extrema-direita, faz da perseguição aos imigrantes que labutam na agricultura, nas indústrias ou na restauração e que sustentam a segurança social tantas vezes em condições de exploração degradantes, faz deles bode expiatório dos males que essa própria direita fomenta e faz do anúncio da repressão contra os seus direitos um tema infame da propaganda eleitoral. Somos, por isso, contra os negreiros modernos que têm no Chega e companhia os seus porta-vozes, pela dignidade, pelo humanismo, pelo respeito e pela justiça para os mais fracos dos fracos. Somos ainda a esquerda que lança daqui um grito de alerta contra a situação impune de desastre ambiental no distrito de Leiria. Desde logo, o crime inenarrável, crime ambiental inenarrável em curso no concelho de Pombal, com a verdadeira loucura predatória que representa a exploração do caolino. Parte já iniciada, outra já concessionada, de mais de 1000 hectares só do concelho de Pombal. Desmatação brutal e massiva
da floresta, desertificação radical da paisagem, gigantescas crateras cavadas até 50 metros de fundura, poluição ambiental e dos aquíferos. E deixem-me dizer-vos, só a população local parece tentar impedir a agressão presente e futura contra as suas casas, as suas terras, a sua floresta ou o ar que respiram. Simultaneamente, há anos sem solução nem punição, assiste-se à poluição da bacia do Rio Mondego pela indústria têxtil e as cajarias, do Rio Lixo pelos efluentes da cinicultura, dos afluentes do Tejo pela celulose, e apesar de entre 2008 e 2017 terem ardido mais de 85 mil hectares de floresta devido a ignições iniciadas no distrito de Leiria, imaginem, assiste-se ao abandono real das operações de gestão da floresta, retiraram-se recursos e meios técnicos e operacionais ao Instituto de Conservação da Natureza e assim se acelerou esse enorme drama do despovoamento rural, dos tais mais fracos entre os fracos. Por isso, é compromisso formal desta candidatura constituir-se como tribuna de apoio às iniciativas e movimentos de cidadãos que, estoica e corajosamente, lutam pela defesa do ambiente, das praias, das matas e dos rios deste distrito e desta região, crescentemente ameaçados, não só pelas alterações climáticas, mas pela incompetência, a impotência ou o compadrio das autoridades. Não me queria e não me vou alongar. Amigas e amigos, em suma, somos também neste distrito de Leiria a esquerda que honra a memória do 18 de janeiro de 1934, quando os trabalhadores da Marinha Grande se levantaram contra o regime fascista que então despontava no nosso país. E nós a pensarmos que isso pertencia a um passado longínquo e que não vinha, ou que não voltava a vir. Somos a esquerda que tem presente o exemplo da pressão do povo do distrito pela libertação incondicional de todos os presos políticos encarcerados no Forte de Peniche, hoje Museu Nacional da Resistência e Liberdade, quando o povo marchou sobre o forte e, contra as ordens do general Spínola, exigiu aquela coisa simples e direta: ou saem todos ou não saem nenhum. E aí nasceu a liberdade no distrito de Leiria. Em suma, uma esquerda que não desiste, uma esquerda que rema contra a corrente, uma esquerda que não tem medo das dificuldades, uma esquerda de confiança que sempre ousou lutar e que, por isso, creiam em mim, ousará vencer. Muito obrigado. Sempre a tempo de mudar, muda de vida, não deves viver contrafeito, muda de vida, se a vida em ti ela te já. Ver-te sorrir, eu nunca te vi, e a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim?